Olá, sejam todos muito bem-vindos ao novo Ensino Médio de São Paulo, aqui no CMSP. Eu sou o Tony, o seu professor de Conexões Lógicas, eu e o mundo. Esse é o meu sinal. Para quem não tá vendo o meu sinal, é como se eu estivesse afofando minha barba com as duas mãos. Sabe por quê? Porque eu tenho uma barba comprida, é isso mesmo, de 5, 6 dedos aí, e ela é grisalha. Eu tenho um cabelo preto, um pouco grisalho também. Tô usando óculos, a armação do meu óculos é marrom. Eu tenho 2 piercings no nariz, tenho piercings e brincos nas 2 orelhas. Eu tô de camiseta preta, tô de calça jeans e sapato azul. Olha que eu sou bom de combinação, hein? E eu não tô sozinho, não. Além da digníssima Kátia, seja muito bem-vinda a essa aula, Kátia. Obrigado por levar a minha voz onde eu não posso levar. Eu estou também com uma pessoa brilhante aqui, que é a professora aqui da nossa unidade curricular 2 também, aqui no Matemática Conectada, que é a professora Viviane Leal. Seja bem-vinda. Oi, Tony. Oi, gente. Que bom que vocês chegaram aqui para a nossa aula. Você já me conhece, eu sou a Viviane, professora de vocês. Lá no outro componente, a gente está trabalhando aí universo elétrico no mundo dos jogos. Isso. Estamos juntos aí tentando aprender uma linguagem de programação. Eu estou aprendendo, viu, Tony? E tenho compartilhado com vocês aí algumas coisas. Lá na nossa aula, a gente está fazendo circuitos elétricos e ao final a gente vai apresentar esse jogo de cores aí, do qual eu acho que a gente vai tratar hoje. Exatamente, é isso aí. Eu também vou falar um pouquinho sobre a minha descrição, né? Isso. Eu não tenho muito hábito, mas eu sou baixinha, 1,57 m. Hoje eu tô com o cabelo com uma trança, uso óculos, eles estão redondos. Eu tô com uma camiseta aqui que tem uma oração escrita aqui. Tô vendo aí. Minha calça é meio xadrez e nós estamos bem combinadinhos hoje aqui, né? Ornando de camiseta preta. É isso aí. E eu esqueci de falar, eu tô 1,78 m e eu sou pardo também, né? Eu esqueci de falar, tem que falar pro pessoal que não tá enxergando a gente, quem tem baixa visibilidade e os estudantes cegos também, consigam saber como que a gente é mais ou menos. Fico tentando imaginar como é que a gente é na cabecinha deles, assim. Deve ser muito curioso. Exato. E a gente tá aqui no Auditório Lab, aqui no CMSP, atrás de uma bancada, ela é uma bancada preta, né? É feito de mármore, né? Granito. Bonito isso, né? É bonito, né? Atrás da gente tem algumas vidrarias aqui, umas células, porque aqui é um laboratório de ciências da natureza também, né? É isso mesmo. E, gente, olha só, a gente está aqui no Matemática Conectada, na Unidade Curricular 2, onde a gente está falando sobre jogos, né? Jogos da estratégia à criação, e nós temos aí 4 componentes. Um deles é esse aqui, Conexões Lógicas, eu e o mundo. Você tem o componente também que você acabou de falar, né? Universo elétrico no mundo dos jogos. Exato. Né? Eu sempre falei do mundo dos games, né? Porque eu fico na cabeça que quando a gente está falando de jogo, a gente está falando só do jogo digital, não é só isso, né? A gente também fala de jogos de tabuleiro também, com o Anderson Félix falando sobre design de games, né? Então ele já veio nessa aula falar sobre isso também, sobre os jogos de tabuleiro, sobre a adaptação dos jogos de tabuleiro também para o digital, do digital para o tabuleiro, né? Então a gente já falou bastante sobre isso também. Inclusive, na nossa aula passada, pessoal, o Anderson estava lá na minha aula também, jogando tabuleiro com circuitos elétricos. Olha que legal. O Anderson e o professor Osmar foram lá gentilmente para a gente falar um pouquinho. Afinal de contas, está recheado esse componente e toda essa unidade curricular está recheada de jogos, né? Exatamente. E também ensinamos lá um jogo de roleta no PowerPoint, como fazer uma roleta no PowerPoint e como fazer um jogo da memória com cartas também usando recursos do PowerPoint. Eu mostrei como fazer uma roleta também no GeoGebra. Aí, perfeito. Mostrei como fazer também lá a roleta no GeoGebra e ela girava. Eu não sei se era a Kátia que estava nessa aula, não era, acho que era a Amanda que estava nessa aula, né, Kátia? Você não viu o meu spinner girando, rodando, né? Então a gente fez isso aí também, foi muito legal, utilizando a ideia da programação. Nessa unidade curricular, a gente tem mais 2 componentes, que é a geometria dinâmica, com a professora Roberta Mastroquírico também, né? A gente percebe uma integração entre todos esses componentes, tá? E temos aí design de games com o professor de artes, que é o professor Anderson Félix. Então a gente tem aí uma integração entre matemática, ciências da natureza e artes também. Perfeito. Nas últimas aulas, nos capítulos anteriores do Matemática Conectada, o que a gente viu? Eu mostrei para eles o Arduino que você já mostrou.
mostrei como piscar, como fazer a programação, e eu falei para eles, né, que a programação feita no Arduino é uma adaptação, né, da linguagem C. É a linguagem C++, né? Que a gente plus, né? No inglês seria isso, né? Plus, e você mostrou também, né? O meu deu um errinho na hora de dar o upgrade para a placa, mas foi um probleminha de cabos lá e depois eu conectei direitinho os cabos e foi, né? Deu certo, né? E mostrei também um vídeo em que a gente consegue programar o Arduino através do Scratch, que é um tipo de programação também. E você estava falando uma coisa muito interessante, porque olha só, quando a gente pega o Arduino, a gente baixa o Arduino IDE no computador, a gente faz lá a programação na linguagem C. E a gente consegue programar também o Arduino pelo Scratch, que é um tipo de programação em blocos. Só que o que acontece, né? A gente faz os comandos em blocos, quando a gente dá o upgrade lá, o upload, né, para ir para a placa, ele transforma tudo aquilo em linguagem C. E passa para o Arduino. Exatamente. Eu não fiz ainda, eu estou aprendendo, tá, gente? Ah, todo mundo tá. Esse componente é legal, essa unidade e estudar o aprofundamento tá bem inovador. Sim. Pelo menos para mim, eu estou aprendendo bastante coisa. Então, muitas coisas são bem interessantes. Eu queria só retomar o Enem, que eu estava fazendo a prova de física do Enem. Lá tinha várias coisas de circuito. A gente tratou sobre os circuitos lá no componente universo elétrico, a gente estava falando de circuitos com pilhas. Hein? Então tinha 2 ou 3 perguntas de Enem que caiu ontem aí nas provas, com coisas que a gente trabalhou aqui. Que bacana. Especificamente nesse nosso. Para quem estava preocupado, né, se o novo ensino médio é contemplar o Enem. Contemplou muito. Aliás, eu estou falando deste, mas há outros componentes. Dos outros componentes que eu também trabalhei, a gente pode resolver só com as aulas ainda dessa primeira parte, pelo menos umas 6 perguntas do Enem. Sim, na unidade curricular 1, o professor Magno falou sobre a lâmpada de Moser e caiu, né? Caiu, e que eu estou falando também no meu papel no desenvolvimento sustentável, lâmpada de Moser, escala. A gente está falando de escala, caiu uma pergunta tal qual o professor lá de construção sustentável acabou de fazer, o professor Alexandre. Tem 3 de circuitos, fora as outras coisas de matemática que a gente não viu ainda. Muito Mas bom. É isso, fiquemos antenados, não percamos aqui nossas aulas que estão demais. É isso aí. Eu vou pedir para a produção colocar na tela para vocês aí o nosso PPT mostrando o nome da aula, que se chama O Scratch. Nós estamos na atividade 4, né? Tá o meu nome aí, Tony Silva, Matemática Conectada, Unidade Curricular Jogos da Estratégia Criação, é a Unidade Curricular 2, o componente Conexões Lógicas Eu e o Mundo. E aí, nós temos aí 2 eixos estruturantes. Eu vou deixar só os símbolos, o pessoal já está familiarizado com esses símbolos. Está aparecendo uma lupa vermelha, uma lupa igual do Sherlock Holmes, né, de detetive, né? E nesse caso aí, nós temos a investigação científica. E a lâmpada azul, que está aparecendo na tela, que representa para a gente aí os processos criativos. Né? Não dá para criar sem conhecer. Então, primeiro a gente investiga e depois a gente cria. Né? São raras as exceções aí em que a gente consegue criar uma coisa sem fazer estudos. Né? Por mais que a gente tenha uma ideia na cabeça do que nós queremos fazer, nós precisamos estudar como fazer muitas coisas. Né? Tá certo? Então, a gente percebe que esses dois eixos estruturantes, eles são importantíssimos nessa unidade curricular. Nós temos outros 2 eixos estruturantes que você pode achar e o professor pode achar no plano de aula que está lá no repositório do CMSP. Pode baixar esse material. Lá estão todas as habilidades também, né? Então a gente não fala muito das habilidades, porque são muitas habilidades, então a gente acaba comendo um tempo da aula aí que é precioso também. Tá? Bom, vamos lá. O que mais que nós temos aí? Então, nessa atividade, o que os estudantes têm que fazer? Eles devem, né, tem como objetivo se aproximar dos conhecimentos básicos da linguagem de programação, que a gente já falou bastante também. Apresentamos tipos de comandos, né, que no caso aí é a descrição narrativa, nós temos aí o fluxograma e nós temos o pseudocódigo. Né, que nós utilizamos o pseudocódigo, que é mais ou menos um rascunho da programação. A gente copiou essa programação e jogou lá no Arduino, né, e já saiu tudo programadinho, tudo bonitinho, porque ele é um rascunho. O pseudocódigo é um rascunho da programação. Muito bem. E aí, o que os estudantes têm que fazer aqui nessa atividade que já foi falado para eles, né? Eles devem fazer uma pesquisa sobre linguagens de programação e a evolução, né, dessas linguagens aí. Bom, durante a nossa aula,
eu dei algumas dicas para eles do que eles podem fazer como apresentação. Uma das dicas é a história da programação. Nós temos a linguagem de programação Visual D. Olha, tô falando inglês bem, você viu? Olha, muito bem. Nós temos aí a programação na linguagem C, que já foi falado quando nós mexemos com Arduino, né? Temos a programação em blocos, que é justamente o tema dessa aula de hoje, que é o Scratch, tá? O que mais que a gente tem aí? A programação na linguagem Python. Essa linguagem Python, ela é uma linguagem que ela é muito utilizada no universo dos jogos. Inclusive, quando a gente trabalhou vídeos da fábrica de jogos, lá do Fabiano, que é lá do Sul, ele mostrou pra gente, falou bastante sobre essa linguagem, que existe esse tipo de linguagem. Então, é uma linguagem bacana para ser pesquisada, para ser apresentada para a comunidade escolar aí também, tá? O que mais? Nós temos aí a programação na pseudolinguagem Portugal. Por que é uma pseudolinguagem? Eu não vou falar porque é uma pseudolinguagem, porque faz parte da sua pesquisa. Então pesquisa aí para poder informar. Então já é uma informação interessante para ser passado durante sua apresentação. Tem mais alguma coisa aí? Não tem mais nada. Bom, estudantes, na socialização da pesquisa, vocês podem escolher a melhor forma de apresentação e a criatividade fica por conta do grupo. Vai ser feito em grupo, obviamente. Mas não se esqueçam de garantir que alguns pontos fundamentais constem na pesquisa, considerando o tema escolhido. É interessante essa parte aqui, ó. Vou até pegar aqui um marca-texto. Olha aí, um marca-texto bem bonitão. Olha só, vocês podem escolher a melhor forma de apresentação. Tá aí, ó. Por que eu estou grifando isso? Porque a gente vai propor para eles um vídeo, inclusive vou até mostrar o passo a passo para eles de como fazer um vídeo para apresentar. Mas eles podem fazer vários tipos de apresentação aí, que pode ser uma apresentação em forma de seminário utilizando o PowerPoint também, né? Percebam que a gente coloca muito texto aqui no PowerPoint, mas a gente não lê tudo, porque o intuito não é ficar lendo PowerPoint para vocês e nem vocês lerem PowerPoint para a comunidade. A intenção, na verdade, é mostrar pistas no PowerPoint para que essa apresentação ela fique limpa, né? Já dando uma dica aí para vocês. Outra forma de apresentação que é interessante pode ser na forma de um podcast também. Você pode fazer um podcast para falar da linguagem de programação. Como que você faria? Você utilizaria vídeo mesmo? Para falar de uma linguagem de programação qualquer. Eu ia tentar fazer Você ia tentar fazer uma linguagem, eu ia fazer pôster. Sei lá, tem gente que gosta de coisas manuais, então eu ia fazer um pôster primeira mão, depois com recortes, não sei. Eu estou aprendendo essas coisas. E também vou dar uma dica, aqui também no repositório do Centro de Mídias, tem um monte de aula ensinando como fazer podcast. Exatamente. Inclusive tem uma aula minha com o professor Mauro Farias, né? Isso, foi com ele mesmo. Sobre podcast. E na unidade curricular 1 também, nós chamamos o professor Felipe Raoni, que é proprietário do podcast Depois da Aula, que é muito bacana também. Então lá ele ensinou, a gente discutiu bastante como fazer um podcast. Bom, o que mais que a gente tem que ver aí? Olha só. Na apresentação, nós vamos apresentar como são descritos o início e o fim de uma programação, né? O que mais? Como é definida a entrada de dados, né? O que mais? Quais são os tipos de variáveis e como indicar variáveis? Você sabe o que é uma variável? Eu acho até que seria legal eu apontar. Depois você tira uma foto e vai me mostrando isso pra gente ver lá naquela programação que a gente fez, sim, se tem essas coisas que você colocou aí. Ah, legal. A ideia era justamente essa. E aí o que mais que a gente tem aí, ó? Olha só. Qual é o comando para repetição? Tem comando para repetição lá? Tem. Tem demais. Ah, eu quero ver isso aí. Vamos lá. Qual é o comando da linguagem para condicional? Tem também. Tem também. Eu vou deixar até aqui no esquema. Vou deixar aqui para tirar uma fotinha. Peraí. Pronto, deixa eu abrir aqui. Pronto. Vamos lá. Vou tirar uma foto da tela já já, igual vocês teriam que fazer. O que mais que a gente tem que ver? Apresente um exemplo por meio de um esquema, que é o que você vai fazer hoje. Vai ser muito rápido também. Não, na verdade, a intenção aqui não é ensinar a programação, mas só mostrar alguns pontos dessa programação. Tá? Que normalmente elas são comuns, não importa se é no gráfico, se a gente está falando de blocos,
Se a gente está falando de linguagem, de fluxograma, essas coisas aparecem comumente, esses comandos. Eu mostrei para eles no fluxograma, todos esses pontos também. E que cada comando, cada forma de representação, ela tem uma forma de falar, né, de escrever, no caso, mas que ela tem o mesmo sentido. Ela vai repetir quando repete, vai repetir se tiver alguma indicação, algum comando, essas coisas aparecem e a gente tem que ver como programar, que são os pulos do gato que a gente dá na programação. Exatamente, os pulos do gato. O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não tem, deixa eu voltar lá. Vou pedir para colocar na tela aí. Eu vou tirar uma foto bem pertinho, vou chegar bem pertinho. Vou lá. Olha aqui também, né? Olha aqui. Eu não sabia que estava passando aqui, ó. Pronto, tirei uma foto, porque eu vou utilizar isso aqui para fazer as perguntas para você, tá? E aí, gente, olha só. Por que eu tô falando que eu vou fazer perguntas para ela? Porque olha só, vai ser mostrado para vocês, ó, uma programação utilizada no componente universo elétrico no mundo dos jogos, que é o seu componente, né? O que é essa programação? Explica pra gente, rapidamente, o que é. Esse daqui foi um esquema que a gente fez, ele não vai, eu vou deixar só como sugestão lá no nosso componente, porque a gente vai programar na linguagem C. Vai programar não, nós vamos apresentar, afinal de contas aqui não é um curso de aula de programação, até porque eu também não tenho conhecimentos específicos para isso. Então, o que nós vamos apresentar para vocês é uma programação feita no Scratch daquele jogo do Gênios que a gente vai construir com o circuito. Legal. Que é aquele que, lembra aquele joguinho da marca Estrela que tinha, que você aperta as cores e aparecem? Sim. Então eu fiz essa programação, estava dando certo, só que agora na hora que a gente foi testar, né, Tony, não deu certo, mas dá para pelo menos vocês perceberem esses comandos que ele falou. Então é assim, tem uma sequência de cores, e aí você tem que, por exemplo, aparece vermelho, verde, laranja. Sim. Aí você tem que dizer, memorizar, vermelho, verde, laranja. Se você acertar, toca a musiquinha e ele aumenta mais uma cor. Então vai ficar, se apareceram 3 cores primeiramente, vai aparecer 4 depois. Sim. Aí se você acertar, ele aumenta mais uma cor. E assim vai. Quando você errar, aparece uma mensagem, errou, ele zera a sequência e começa tudo de novo. Sim, isso vai ser apresentado em algum momento na sua aula. É um jogo de finalização dessa unidade curricular que está prevista, tá? Esse jogo, não perca as 3 últimas aulas, estão previstas aí para a primeira semana de dezembro. A gente vai terminar isso e mostrar para vocês a programação. Muito bem. E aí, esse link dessa programação, ela tá no material, no repositório também. Baixa ela no repositório, depois a gente vai dar uma mexida nessa programação aí e tal, para arrumar pra o que melhorar, para melhorar ela, mas vai estar lá, esse link ele vai estar lá permanente, você pode clicar no link e abrir essa programação inteirinha. Inclusive, é até uma opção bacana para apresentar na sala de aula, para falar sobre a linguagem blocos. Sim. Acho que é legal, bacana, É o que a gente vai fazer agora, não? Exatamente. Mostrar mais ou menos Muito como a bem. gente fez, mas aí vocês têm que estudar um pouco. E existem vídeos também ensinando como vocês podem pesquisar aí no YouTube, como programar o jogo Genius, né? Sim. Usando o Scratch. Então tem vários vídeos explicando. Você vai ter que fazer uma curadoria aí para escolher um vídeo mais acessível, porque pode ser complicado, tem uns que tem uma forma mais facilitada de ensinar e tudo mais. É isso aí, muito bom. Será que dá para fazer uma adaptação do Genius para o tabuleiro? Fica a dica. Bom, vamos lá. Eu vou pedir para a produção colocar na tela para a gente aí a programação. Olha, já apareceu a programação aí na tela. Então vamos lá. Vivi, olha só. Essa daí é a programação do Genius, né, que foi feita. Tá? E aí, veja só. Esse tipo de programação é o tipo de programação em blocos. Por que a gente chama de programação em blocos? A ideia de blocos, eu acho que eu tô aqui na câmera 3, né? A ideia de blocos vem de você juntar uma coisa com a outra, né? Sim. Grudar e anexar, vem aquela ideia daqueles brinquedos infantis mesmo, de você encaixar. Tipo um Lego, né? Tipo um Lego. A ideia é essa. Então aqui no Scratch a gente faz quase que isso, a gente vai colocando os comandos, encaixando um no outro. Ó, o pessoal tá olhando aqui na tela, né? Olha só. Olha aqui na tela. Aqui na própria tela, percebam que existem bloquinhos aqui, né? Que eles são coloridos. Tem bloquinhos azuis, tem bloquinhos amarelos, tem bloquinhos laranja, verde, roxo, enfim. E a gente percebe, né? Olha lá. Vários bloquinhos, tá vendo? E do lado aqui, do lado esquerdo da tela, é como se fosse um fluxograma, lembra muito a ideia do fluxograma, né? Porque olha só, cada cor significa uma ação. Sim.
né? Então a gente tem um azul que indica movimento, o roxo aí que mostra a aparência, os sons são representados por esse lilás aí, né? Um lilás, né? Meio roseado, né? Olha esse aqui, o laranjinha. O laranjinha são os controles, né? E aí você vai encaixando aqui tudo dentro para montar a programação. Então, em vez de escrever, você pega a ação que você quer e você joga aqui para dentro, é isso? O legal é você fazer primeiro o fluxograma para você Exato. pensar como você está criando isso. Então, a primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu preciso de um comando de entrada. Sim. Aí você vai procurar aqui, né? Quando que vai começar o jogo, não é isso? Você tem no fluxograma também. E aí você está falando aqui, ó, só falando aqui, ó, como são descritos o início e o fim de uma programação. Como que a gente descreve o início e o fim? Aqui ele dá uma dica, se você olhar no canto aqui direito, lá em cima tem uma bandeirinha, deixa eu ver se ele mostra pra gente, aqui pode mostrar melhor. Lá em cima tem uma bandeirinha verde. Isso, legal. E um comandinho, tipo um sinalzinho vermelho. Então estes são os comandos de início e fim. Legal. Tá certo? Octógono, ou né? de parar, né? Isso. Então, o que eu faço? Ó, eu quero que comece o jogo, então eu preciso clicar nisso. Legal. Aí eu preciso avisar lá no meu programa, na minha programação. Quando eu clicar neste símbolo, vai começar. Exato. E aí eu preciso pôr esse comando, olha lá. É o que você colocou. Quando clicar na bandeirinha, quando bandeirinha for clicado, vai começar. Esse é o comando de início e quando clicar no outro vai ser final. Legal, legal. E a gente está mostrando exatamente o passo a passo que eles vão ter que apresentar na linguagem deles, né? Exato. Então você já mostrou aqui, né? Como são descritos o início e o fim. O fim é descrito? No caso aqui a gente vai fazer, essa programação não é tão simples, né? Então, por exemplo, quando eu falar, se eu errar, né, eu tenho que fazer outra programação. Sim. Né? Daqui um pouco eu vou explicar. Mas, por exemplo, quando eu clicar na bolinha vermelha, amarela, né? Vai tocar uma musiquinha. Se você acertar, ok. Mas se você errar, olha, se não, tá vendo? Se não... Você vai ser fim. E o fim, ele já tá, espera se Vamos voltar. Olha só. Então, o que vai acontecer? Você deu o início. Na hora que der o início, o programa vai mostrar uma sequência de cores com musiquinha para você. É isso? Exato. Legal. Você tem que programar isso também. Legal. Olha lá, ó. Então você tem que acionar as variáveis. Quem são as suas variáveis? Que é uma pergunta que você faz, né? Então o que eu quero fazer? Eu quero clicar no meu início, aí eu quero que apareça uma sequência de cores. Sim. E essas sequências, ela tem níveis, eu chamei de nível, mas pode ser uma cor, 2 cores, 3 cores, 4 cores. Então você tem que definir 2 coisas aí. Quantas cores e qual é a sequência. Legal. Essas são as suas variáveis. Muito bem. Quais são as cores? As cores podem variar. Exato. Né? Elas variam, elas não variam, elas variam. Variam tanto a cor quanto a sequência. Legal. E o som também vai variar juntamente com a cor. Isso. Aí Isso você tudo pode programado. associar, tudo você programa. Então, vou só explicar aqui rapidamente. A primeira coisa que a gente faz, Tony, é ali onde a gente tem as fantasias, essas coisas aqui no fundo, ó, eu desenhei lá no PowerPoint, no Paint. Eu fiz esses desenhos de tipo um tecladinho, você pode fazer com o que você achar interessante. Eu fiz um tecladinho e essas bolinhas também já existem, tá? Então, ó, fiz esse tecladinho, chamei de Genius 1, salvei no meu computador e depois você tem que subir aqui, tá? Você tem esse download, você sobe esses objetos. Né? Legal. Você poderia ter colocado aí uma criança colorida, já que é com cores, cada cor vai associar a uma tarefa que você vai fazer. Sim. Então, você seleciona isso primeiro. Quer ver? Olha aqui. Deixa eu... cancelar aqui. Aqui onde que estão as fantasias, ó, aparece todos os comandos, todas as coisas que eu subi, o que eu vou precisar para trabalhar. Sim. Então, eu coloquei todas as... Olha, Genius 1 é quando você não tem cor nenhuma. Quando tá aqui no 5, né? É quando não tem cor nenhuma. E depois eu pintei, deixei mais viva a cor amarela, depois o branco, depois o verde e depois o vermelho. Você tem que subir tudo. Então você sobe o teclado sem cor nenhuma. Eu coloquei uma cor mais fosca, que é esse que está no 5. E depois eu subi um por um, apresentando uma cor mais ascendente. Sim. Que é o que ele vai ficar trocando. Então, na verdade, ele vai pôr uma imagem em cima da outra. Exatamente. Ele não vai, na verdade, ele não vai acender só uma parte, né? Ele já está programado para estar destacado aquela cor, né? Bacana, bacana. Então, aí o código é onde você vai fazer a programação. Nós temos 5 minutos, então você escolha, por exemplo, lá no Genius 1, o que você vai fazer. Então, você vai definir as variáveis. São níveis, eu coloquei de 3 cores. Começar por 3 cores. Você poderia ter colocado 2 ou uma cor só. Mas tem que ser acima de 1, né? Porque senão ele vai ficar apagado.
Então os níveis são esses. Então olha aqui, primeiro o que eu fiz? Eu programei a parte de dentro, pessoal, aqui onde está escrito repita, tá vendo? Sim. Que é um comando que você perguntou. É o comando de repetição, né? O comando de repetição onde está? Aqui, ó, repita. Repita o nível vezes. Porque, ó, repita as cores algumas vezes. Então, o que eu vou fazer? Olha o meu comando. Eu vou primeiro apresentar uma sequência de cores. Tá aqui, ó. Mude o nível, apague todos os itens da sequência. Então, antes de eu programar isso, eu tive que definir quais são as variáveis. Então, são os níveis e a sequência. Legal. Tá certo? Então, o que eu quero que faça? Ó, dentro daqui, ó, adicione um número de 1 a 4. Quer dizer, são 4 cores, eu quero que ele escolha de forma aleatória. De forma aleatória até 4 cores. Legal. E espere. Então ele vai aparecer para você as cores, espere 8 segundos para você que é o jogador ver as cores que estão. Legal. Tá certo? Depois que você espere, eu coloquei assim, ó, mude a fantasia, né, para a sequência. Eu quero que você vai mudando o que eu chamei de fantasia são essas cores. Mude para vermelho, se for vermelho, azul, se for azul. E assim vai. Ele mude de acordo com a sequência. Legal. E além disso, ele toca um instrumento de acordo também. Legal. Tá certo? Então, olha aqui, ó. O tamanho da sequência vai até o final da sequência. Então, quando ele colocar assim, fantasia vermelha, vai colocar um som para música vermelha. Um som qualquer. Ele já tem isso no programa. Basta você falar que é para pôr um som. Legal. Isso eu não consigo escolher qual é o som. Ele põe aleatório. Legal. Então, como ele vai mudar essas sequências, ele vai pôr aleatoriamente o som. Bacana. Beleza? Aí, ó, espere um segundo depois que tocar. E aí, o que vai acontecer? Você, jogador, vai ter que... Eu vou programar separadamente em cima de cada bolinha aqui, ó. Legal. Porque primeiro ele faz esse programa geral, trocando as cores para você. E aí vem a sua vez de jogar, que é fora da programação. O que você vai fazer? Você vai clicar na bolinha, as cores que você tá vendo. Exatamente. Se você acertar... Isso, aí ele fala, ó... Quando ele receber amarela, se você clicar aqui na bolinha amarela, o que ele vai fazer? Vai aparecer a cor amarela, vai tocar o instrumento referente ao amarelo, esperar 5 segundos. Aí vem aqui, ó. Se você acertar a sequência, apaga a sequência e roda de novo. Se não acertar... Aí, fim, você errou. Errou. Aí acaba. E aí, ó, uma coisa legal, se der pra colocar na tela, eu vou pedir pra produção colocar na tela, bem aqui, ó. Conta comigo, ó, bem nesse bloquinho aqui, ó. Volta aqui de novo pra mim, produção. Aqui, ó, tá vendo esse bloquinho aqui, gente? Ó, tem um monte de comando aqui, tá? Vamos lá, agora eu vou pedir pra dar um zoom de novo. Legal. Ó, tem um amarelo, depois tem um roxo, depois tem um verde, tem um amarelo de novo onde tá escrito 0.8 aí, tá vendo? E aí tem outro amarelo. Tá escrito C no começo e no final, então. O que é isso aqui? É a condição. É a condicional. Porque, isso, é quando você tem que ter uma decisão, né? O programa vai ter que eu ensinei para eles na lógica proposicional. Eu mostrei para eles a ideia da condicional do ser então, que só é falso quando a primeira parte for verdade e a segunda for falsa, que é a Vera Fischer, né? Até o Mauro aqui pegou e entregou o jogo, ele falou o nome da atriz, não era para falar, mas como já falou, se der Vera Fischer, é falso. Né? Então aqui nós temos uma condicional, né? Esse senão também faz parte dessa condicional? Faz, porque são duas coisas, ó. Se você acertar a sequência, ele vai apagar e continuar. Então, ó, se você acertar, então você vai apagar e ele vai aumentar mais um. Exatamente. Aumenta mais uma cor. Legal. Caso você errar, se você não acertar a sequência, transmita a fim e acabou o jogo. Acabou o jogo. E aí você vai fazer essa programação para cada uma dessas bolinhas, ó. Se for amarela, se for branca, é a mesma coisa. Tá vendo? Legal, muito bom, muito bom. Aí você coloca isso lá no controle, ó. Lá em cima no programa total, geral, olha ali, ó. Quando receber fim, mude o cenário. Mas aqui, ó, quando você programou tudo, colocou todas as variáveis, então a programação geral é aqui nesta parte, onde você determina as variáveis, a sequência, quanto tempo espera, escolha um número, escolha um som, né? E aí vai trocando as cores e vai esperando. Se você acertou a sequência, veja lá quando ele falou, olha, se você acertar, você transmita, boa, acertou quando acabou o jogo. E quando você recebeu o fim, né, recebeu o fim, mude o cenário, que aqui na verdade quando a gente jogava, aparecia assim, acabou. Legal, muito bom. E aí, gente, olha só, essa programação, como eu falei para vocês, está no link. Né? Então, lá dá para jogar também, então você vai poder jogar lá também, dá para jogar, né? Dá para jogar. Aqui a gente pode até tentar, antes que acabe aqui a nossa aula, Olha aí o barulho! Deixa eu abrir aqui para vocês, ó.
Eu acho que eu dei uma errada, mas vamos ver se dá pra jogar aqui. Olha lá, clicou. Vermelho. Vermelho. Joguei. Aí ele vai acrescentar, ó, branco. Branco. Só o branco, vermelho e branco. Legal, pronto. Ele vai vir mais uma, será? Era pra vir, acho que eu cliquei errado. Deixa eu ver. Você perdeu. Tá vendo? É aqui que tá o erro da minha programação. Porque ele deveria aparecer, eu devo ter, na hora de mexer aqui, deslocado. Deslocou um bloco. Ele aparece, você errou. Mas a gente vai arrumar direitinho Tá. e aí vocês vão poder jogar sem problema. Então, gente, a apresentação de vocês vai ser mais ou menos parecida com essa aqui. Claro que vocês vão poder optar pela forma de apresentação. A intenção aqui não era ensinar a programar em blocos, porque a gente tem uma aula para isso mesmo. Então, a ideia aqui é só como vai ser feita a apresentação. Beleza? Curtiram? Tô ansioso para ver a apresentação de vocês. Faça as apresentações, mostrem as programações, marque a gente lá no Instagram também, @pro.tony.mate e Vem pra mate. É isso aí. Gente, um cheiro para vocês, bons estudos. Muito obrigado a toda a produção aqui da Vanzolini no CMSP e os nossos intérpretes de Libras. Bons estudos para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.